Senhor Paulo Roberto Valente Cortilho, certo? Senhor Paulo, o senhor sabe que está sendo acusado nesse processo, né? O senhor já foi ouvido em outro processo, então já foi avisado que o senhor tem o direito de... duas vezes sobre isso. Mas nós vamos ter que ouvi-lo de novo, né? Apesar dos fatos serem correlatos, vamos ter que ouvi-lo de novo. E o senhor sabe que tem o direito de ficar em silêncio, e se preferir ficar o direito de ficar em silêncio, e se preferir ficar em silêncio, isso não é usado em prejuízo à sua defesa. Mas, ao mesmo tempo, a chance de explicar, infelizmente, novamente, os fatos em juízo. Então, eu pergunto se o senhor quer falar, se o senhor quer ficar em silêncio. Quero falar. Vai responder as perguntas. O senhor pode só puxar o microfone, que está um pouquinho longe? Com uma audiência gravada? Tá, obrigada. Em 2014, qual que era a sua função na empresa OAS? Eu voltei para a OAS em outubro de 2008. Então, eu entrei numa função de diretor na área de qualidade, segurança e meio ambiente. Logo no início, em 2008. Mas a minha ida para lá, o objetivo, segundo o Dr. César Mata Pires, que era o dono da empresa, era de eu treinar engenheiros jovens na área de engenharia, na área técnica, para haver a continuidade da empresa em termos de pessoal mais jovem chegando. E aí eu fui para a OAS Empreendimentos, eu não fui para a OAS Construtora, eu fui para a OAS Empreendimentos para viabilizar empreendimentos imobiliários. De formação, o senhor é arquiteto, né? Eu sou arquiteto, mas eu sempre trabalhei em construção, viu? Tá. Desde que me formei que eu trabalho em construção. Trabalhei pouco em arquitetura. Então, esse era o objetivo, treinar os mais jovens. Me deram um cargo de diretor, eu não era diretor estatutário, eu era um diretor por idade, para treinar até outros diretores e também engenheiros mais jovens, na técnica de construção predial. Nisso, em 2011, eu assumi a área de obras, porque saiu o diretor de obras da OAS Empreendimentos. E outra coisa também é que o objetivo era montar a equipe de engenharia, porque a OAS Empreendimentos, ela existiu há muito tempo atrás, depois ela fechou e reabriu em 2007. Quando ela reabriu, ela fez um consórcio com a Gafisa de São Paulo. E o objetivo era a Gafisa fazer as obras e a OAS Empreendimentos fazia mais a parte imobiliária, juntamente com a Gafisa, mas as obras seriam da Gafisa. Bom, aí, quando a empresa lançou o condomínio Panambi, em São Paulo, que era no terreno de César Mata Pires, dono da OAS. Terreno de 50 mil metros quadrados, eram 6 prédios, né, uma obra grande. Aí o doutor César disse, não, essa obra quem vai construir é a OAS, a própria OAS Empreendimentos, porque a OAS Empreendimentos era imobiliária, não era uma construtora. Com a saída do doutor César, já estava morando em São Paulo, e a casa que ele morava nesse terreno enorme lá estava vazia, ele vendeu para o consórcio OAS Gafisa, lançaram o projeto, foi vendido num sucesso muito grande. Eram 2 etapas, foi vendido uma semana depois teve de lançar a segunda e terminou aquilo que era uma etapa, quer dizer, eram 2 etapas, se transformou... acelerada até 2014, acelerou e terminou em uma etapa só. E também um terreno que depois a OAS Empreendimentos, agora em 2016, sei lá, vendeu para Moura do B, que era um terreno do Baiano de Tênis, onde a ideia era construir um prédio de 65 andares, depois passou para 75 andares. E o doutor César queria que fosse construído não pela Gafisa, mas pela OAS.
Aí eu tive de montar uma área de engenharia, porque na UES Empreendimentos, em 2008, quando eu cheguei, tinha um ou dois engenheiros, o resto era advogados, era administrador de empresa, economista, pessoal da área imobiliária, corretores, essas coisas. Aí eu montei essa área de engenharia. Sem empreendimentos. Pronto. Quando chegou em 2011, tinha um diretor de construção que pediu demissão e saiu, que era Manuel Aguiar. Isso está tudo dito aqui, viu? Tá. Uhum. Saiu. Aí me deram esse presente, que era conduzir as obras também. Uhum. Então, além de eu ficar com a área, eu fiquei com a área de orçamento, a área de qualidade, segurança e meio ambiente, que é o SMA, e fiquei com a área de construção. E depois de algum tempo, a área de suprimento veio para mim também. Tá. O senhor era subordinado diretamente à presidência do grupo? Não, eu era subordinado à presidente da Empreendimentos. Da Empreendimentos. Que era Carmine, uhum. que ele conheceu lá. E depois mudou para Fabiano Mini. Tá. Depois que Carmine saiu em 2013. Nessas múltiplas funções que o senhor já tinha nessa época, foi no final de 2013 ou no início de 2014? Aí eu fiquei até dezembro de 2013 com a área de construção ligada a mim. Quando chegou em 1º de janeiro de 2014, essa área de construção foi dividida dentro da empresa toda, de norte a sul. E aí passou para cada diretor de incorporação de cada estado. Em São Paulo ficou Roberto Moreira, em Brasília ficou Orlando, Salvador ficou Pedro Aragão, enfim. Foi distribuído com os diretores a responsabilidade de coisas. Então eu passei para esses diretores a área de engenharia, aquilo que se referia à construção. Eu passei para esse diretor de incorporação. E continuei com a área de orçamento, parametrização. Parametrização é um orçamento de expedito que você faz antes de lançar o empreendimento para ver se ele é viável. Tá. Com a área de parametrização, com a área de qualidade, segurança, tal e suprimento. Tá. Mas aí, entrando no objeto dessa denúncia, na parte que toca ao senhor, né, que é a parte imputada ao senhor, a participação na lavagem de ativos, na reforma do sítio de Atibaia. Em que momento o senhor teve o primeiro contato com esse sítio, com a reforma do sítio e com o pedido para que fosse reformada pela OAS uma cozinha desse sítio? Aí, eu não sei bem precisar se foi final de fevereiro de 2014. Já em 2014. Ou março. Eu fui chamado por Dr. Léo para ir olhar uma lagoa que estava vazando lá no sítio. Tá. E que o vice-presidente ia estar lá. O vice-presidente não, o ex-presidente. O ex-presidente. Ia estar lá, presente, um sábado. Então, no sábado de manhã, o motorista dele me pegou na parte hotel que eu ficava. Nessa época de 2013, eu vim morar em São Paulo. Tá. Eu morava em Salvador até 2013. Num determinado período de 2013, acho que em junho, eu vim morar em São Paulo. Tá. Porque a ideia do Dr. César era transferir todo o empreendimento para São Paulo, a sede do empreendimento de São Paulo. Então, eu vim transferido para São Paulo. Eu já estava morando em São Paulo. O Léo me ligou, me pediu para eu acompanhar ele por causa desse problema da lagoa, para ver se eu tinha alguma solução. Pronto, aí fomos para o sítio, se encontramos na praça de pedágio. Quem que foi? Foi o senhor Léo Pinheiro, isso em fevereiro de 2014. Fevereiro ou março de 2014. Tá. No carro do senhor Léo Pinheiro, e encontraram na praça de pedágio. Encontramos o carro, que no início eu não sabia quem estava dentro do carro, mas Léo saltou, foi lá, conversou com eles,
porque dentro do carro lá eu não sabia, mas estava Bittar, Fernando Bittar, e estava Fábio e o ex-presidente. O ex-presidente. Fábio é filho do ex-presidente e o ex-presidente. Aí nós fomos seguindo o carro dele, um Ômega, tá? Chegamos no sítio. E aí demos uma corrida pelo sítio. Fomos até o local das lagoas. E verificamos. Foi numa época que São Paulo estava com aquele problema de água. De falta d'água. Muito sério. Que estava se banhando água do volume morto, não sei o quê. Então a escassez de água em São Paulo era muito grande. E ele tinha duas lagoas, uma a de cima e uma 10 metros abaixo, com um vertedor aqui no meio. E aí essa lagoa começou a esvaziar. Aí nós fomos no lugar, tinha uma minação de água que enchia a lagoa. Mas ela vazava quando ela chegava num determinado nível. O que a gente descobriu é que como essa minação parou de existir, diminuiu, né? A lagoa baixou, porque a água que entrava aqui, saía aqui e não incomodava ninguém. Tá. Porque o volume de água da minação, por coincidência, era quase o mesmo volume do vazamento Tá. que O existia. senhor descobriu a causa do vazamento, mas chegaram a fazer alguma obra, alguma coisa para melhorar essa questão? Aí, por enquanto, não. Pronto. Aí vimos que o problema era da minação, né? Porque esse problema de piscina, lagoa e água depende assim, choveu, a lagoa enche, mas não é porque a minação melhorou, não, é porque a lagoa ficava numa grota, as águas que escorriam dali enchiam a lagoa, entendeu? Desculpe lhe interromper, mas eu vou pedir para o senhor falar mais do objeto que é imputado ao senhor nessa denúncia, as questões técnicas, o senhor pode passar. Porque a gente tem mais 2 interrogatórios para fazer hoje. Tá bom. Então, eu fiz a pergunta para o senhor em relação às obras que foram pedidas para a OAS. Pronto. A da Lagoa não foi pedido nada. O senhor olhou, mas a OAS não fez. O que estava acontecendo. Tá. Como tinham as rachaduras nessas alvenarias, a gente tinha que verificar com o tempo o que é que estava acontecendo. Pela ordem, excelência. Esse contexto é importante para chegar ao ponto que você está almejando chegar, excelência. Não, pode até ser importante, mas não precisa de detalhes técnicos de engenharia, né, doutor? Esse ponto antecedente é fundamental. Tá. Ainda que não seja tão, digamos assim, longo, mais rápido, mas é fundamental. Tá. Pronto, aí o Fábio e o Fernando Bittar mandaram comprar a carne em Atibaia não, num lugarejo antes de Atibaia, porque Atibaia fica do outro lado da pista, distante. Eles pegaram e começaram a fazer um churrasco que nós sentamos lá numa mesa, eu, doutor Léo, o ex-presidente, só estou chamando ele de vice, terrível. O ex-presidente, o Fábio Bittar e dois ou três seguranças que estavam ali preparando um churrasco expedito, não foi nenhum almoço, né? Não tinha acompanhamento, era só um churrasco ali, a gente ficou bebendo, comendo, o Léo ficou discutindo não, conversando muito com ele sobre futebol, uma conversa assim que eu até me admirei, porque eu não sabia que o doutor Léo conhecia tanto jogador de 30 anos atrás, né? E o vice-presidente conhecia, o ex-presidente. Então, o Fernando Bittar trouxe um papel, uma folha de papel, com o projeto da cozinha. Mostrou ao doutor Léo. Doutor Léo nem leu, pegou o papel, passou para mim. Paulo, resolva isso. Aí eu conversei com o Bittar, que estava perto de mim. Fomos até o local da cozinha existente, que era uma cozinhazinha pequenininha. E ele me mostrou a ideia, que não sei se foi feito pela mulher dele ou alguém, fez o projeto. Eu disse, Bittar, assim de supetão não dá para sentir. Me mande por e-mail esse projeto segunda-feira,
que eu vou dar uma solução para isso. Do jeito que botar na cozinha, a cozinha tinha que ficar com luz acesa o dia inteiro. Eu aí peguei e fiz isso no projeto. Botei ela virado para a claridade, que é uma varandazinha, que estava assim profundo para dentro de casa, então a cozinha era muito escura. Aí eu fiz esse projeto e passei, fiz um estudo, mandei para ele me respondeu que gostou, que eu precisava de um arquivo DWG que a mulher dele mandou para Habitat e Habitat mandou para mim. Um arquivo que dava as dimensões do lugar, porque no dia lá eu não tirei dimensão de nada. Tá. Aí mandei Mas isso tudo tá por e-mail? Tá. Tanto o e-mail que o senhor recebeu do Habitat, quanto... Ah, eu acho que vimos aí, né? Não, eu vi o e-mail que o senhor mandou, não o que o senhor recebeu. Tem isso, não doutor? sei, mas se eu... O que antecede esse, doutor? Começa com esse e-mail da Lília pro Fernando, do Fernando para ele. Tá. Essa mesma troca. Nessa mesma Bom, troca. aí eu mandei para Kitty, que era uma empresa top, né? Apesar da casa nem merecer uma cozinha top dessa, mas de qualquer maneira não ia fazer uma coisa armengada, né? Então mandei para a Kitty ouçou, me deu um preço, discutimos, ela mandou umas fotos em 3D, eu mandei para Fernando mandou para Dona Marisa, porque aí quem estava resolvendo tudo era a Dona Marisa, não comigo, ela conversava sempre através de Fernando. Tá. Fernando me dizia, minha tia Fernando, gostou, minha e tia ele falava quer que com bote ela. isso, esse tipo de coisa. Nisso, teve a negociação com... E aí eu pedi, chegamos a um preço de 210 mil. A cozinha, a bancada de Corian, que é muito cara, Corian, e os equipamentos, lavadora de louça, fogão, esse tipo de coisa, de equipamentos. Deu 210 mil quando a gente fechou. E eu cheguei para, que na época lá eu chamei de Eduardo, depois eu retifiquei aqui na outra vez, Ataíde, que era Rodrigo mesmo, né? O Rodrigo, que era da Kitty, eu disse a ele, Rodrigo, tem 2 arquitetos aqui, porque estava eu e uma arquiteta recém-formada, Paula Camargo. Ele disse, olha, são 2 arquitetos que não vão querer comissão de arquiteto, que é praxe, a Kitty dá. Então você dá um desconto de 10%. Ele ligou para a Kitty disse que não dava desconto de 10% para arquiteto mais, só dava de 7%. Eu digo, então tire 7% daí. Tirou os 7%. Baixou de 210. Aí o Léo tinha pedido para pagar isso em dinheiro. Eu aí falei, se eu pagar em dinheiro e à vista, ele reduziu e terminou ficando em 170 mil. Pronto. Aí eu passei por um processo de pressão. Por quê? Eles queriam dar uma festa lá dia 28. Na Bahia se festeja São João dia 24. Em São Paulo se festeja dia 28. Eles queriam a cozinha pronta para dia 28, senão não podia fazer a festa. Eles quem queriam a cozinha pronta? A família. Qual família? A deles lá, de Habitat, com o presidente, com o vice-presidente, com... O presidente e o Habitat são parentes? Não, mas eles são quase parentes, né? Tá. Porque um chama de tio para lá, tia para lá, não sei O o quê. Habitat chama o ex-presidente de tio, então entende que é tudo Marisa. mesma família. É. Então eles iam dar uma festa, o Habitat, o presidente... dava todo ano. Tá. Essa festa de São João no dia 28 de O senhor de chegou junho. aí numa delas? Não. Não? Aí eu fiquei com um prazo curto. E aí tive de dar pressa à Kitty. A Kitty aí ficou. Primeiro,
no dia que a OAS me mandou 50 mil. Aí eles ficaram de pegar o dinheiro na minha mão. Aí fiquei ligando para lá, não pegaram. Liguei várias vezes. Ao mesmo tempo, não podiam começar a fabricação porque não tinha pago. Né? Aí, e eu precisando que eles começassem, senão não acabava em junho. Né? Aí liguei para a Bitar. Bitar, venha pegar o dinheiro aqui para levar lá para pagar. Já que a OAS mandou tirar o nome dela. A nota em nome de Bitar. Tá. Né? Que ela se apresentava como dono. E Bitar não foi. Aí eu peguei e fui levar o dinheiro. Levei e paguei 50 mil. Quando foi uma semana depois, mandaram os 120 mil. Como eu vi que eles não iam pegar, eu mesmo fui lá e levei, paguei. Quando eu cheguei lá, a Kitchen tentou até me extorquir, porque disse, vai ter que aumentar 17 mil. Eu disse, mas meu amigo, nós fechamos um preço de 170, como é que agora aumenta 17? Bom, aí eu liguei para a OAS, do meu celular, falei com o Roberto. Roberto, tem outra empresa que fabrique uma cozinha nesse mesmo padrão da Kitchen? Roberto me disse, tem. Então, me mande essa pessoa ir para aí, que eu estou saindo daqui estou indo para aí. Cheguei para a moça que estava contando dinheiro e disse a ela, olha, bote de novo no envelope que eu vou embora. Aí o gerente da Kitchen veio, junto, eu não me lembro se foi o Rodrigo ou foi o outro, mas foram dois. Vieram e disseram, não, Paulo, a gente vai fazer pelos 170. Pronto, aí pacificou ali, eu fui-me embora. Passou algum período, eles disseram, e eu perguntava, vocês já estão cortando, fabricando e tal? Não, já estamos, agora precisamos ir lá medir. Aí eu disse, olha, lá não dá para medir. Por quê? Porque eu quebrei uma parede para aumentar a cozinha e estava sentando cerâmica. Então, a medição da Kitchen lá não ia servir para nada. Porque não tinha lugar de medir. Aí eu disse aqui, eu garanto a medida. Se tiver qualquer perda e conserto, eu pago adicional. Quer dizer, eu pago, a OAS paga adicional. Mas não dá para vocês medirem, porque você só vai fabricar depois que medir. Eu não tenho lugar para você medir, acabou, não fabrica. Né? Faça de acordo com sua medida que você me deu no projeto executivo, que aqui já tinha me mandado o projeto executivo. Porque o projeto que a gente fez não servia para cortar toda a core, que não pega emenda, e a cozinha em si, entendeu? Não dá para fabricar. Então, eu peguei e fui e garanti a medida para a Kitchen. Tanto que eu fiquei acompanhando a obra, todo problema técnico que tinha, eu ia lá para verificar. Deixa eu aproveitar e fazer essa pergunta. No começo, quando o Léo Pinheiro te pediu resolva esse problema, já ficou claro que a OAS que ia pagar, independente do custo? O Léo era poderoso, viu? Então, quando o Léo dizia resolva, já ele não queria perguntas, e como? Como é que faz? Ele entendia de que eu tinha já 70 anos e sabia muito bem o que é que ele estava dizendo. Tá. Né? E essa questão de faturar, pedir a nota em nome do Bitar e não da OAS. Ele me pediu depois. Ele te pediu depois. Depois. E dos pagamentos serem feitos em espécie. Em espécie. Também ele te pediu depois. Porque isso não seria contabilizado. Na hora nada foi discutido isso. Tá. De quem ia pagar, se ia pagar, quanto era, quanto não era, nada. Dentro da empresa, o senhor valor. sabe de onde saíam esses valores não contabilizados? Olha, veio da construtora. Veio da construtora, Por quê? alguém Porque de lá a empresa, te entregou.
na empresa imobiliária. Ela vende o apartamento, toma dinheiro no banco, ela não lida com caixa 2, a imobiliária, porque ela não tem margem para fazer caixa 2, entendeu? Não existe isso dentro da área imobiliária. É tudo registrado. É tudo registrado. Em escritura. Né? Em escritura, em contrato de compra e venda. Esses contratos vão para o Banco Itaú, vão para o Bradesco, vão para tudo que é banco e tal. É tudo fechado. Não tem essa margem de fazer isso, entendeu, doutor? Então veio da construtora, mas como a construtora resolvia esse problema, o senhor também não sabe dizer. Não participei disso. Da onde que veio o valor, não sabe, mas veio da construtora. Porque E aí alguém te entregou o envelope com dinheiro e o senhor acabou tendo que ir na KIT. Era da OAS, porque estava com crachá, mas não era do empreendimento, que eu conhecia quase todo mundo. Mas era um rapaz da OAS, estava com crachá da OAS. E o senhor avisava o quê? O Léo Pinheiro? Doutor Léo, eu tenho que pagar hoje 50 mil? Não, eu avisei uma vez. Tá. Depois Ele era... mandou, E mandou por partes. Essa reforma... Primeiro para aliviar logo a KIT. Né? Mandou 50 para mil. mandar fazer o sinal do negócio. Tá. E essa questão da reforma de derrubar a parede, assentar azulejo, essas coisas aí que o senhor falou, era também o OAS que fez? Não, aí o que é que fiz? Eu, como não estava com a área de construção mais comigo, eu falei com o diretor da OAS Invepar, da Invepar, e ele me cedeu 2 operários, Ronaldo, e que a gente chamava de Muriçoca e Jairo. 2 operários e mais um outro que ficou um pouco tempo lá, que era quem fazia as reformas do escritório da OAS no Brasil todo. Eles iam para Brasília, trocavam divisória, trocavam cor de gesso. Obra? Não, um era pedreiro, o Jairo, e o Ronaldo faz tudo. Entendeu? Fazia forro de divisória de gesso, montava divisória de fórmica, fazia piso em alguns lugares, fazia parte elétrica, hidráulica, entendeu? Faz tudo. Que a gente chama operário polivalente. Né? Então, esses 2 operários foram e ficaram lá, morando no sítio, trabalhando sábado e domingo. Só vinha a Salvador uma vez por mês, passava 2, 3 dias, fim de semana e voltava. E moravam lá e trabalhavam sábado e domingo. Eu ia lá, às vezes, dia de sábado, eles estavam lá trabalhando. O senhor foi quantas vezes fiscalizar essa obra? O senhor era o responsável técnico para verificar o que eles faziam, se estava tudo do jeito. Era o único responsável. Era o único, tá. O senhor foi quantas vezes no sítio para ver essa quebra de parede, assentamento azulejo? Eu devo ter ido, logo no início, eu fui 1 ou 2 vezes por semana. Depois passava, às vezes, 15 dias sem ir e tal, depois ia fim de semana, entendeu? Mas quanto tempo durou do começo ao fim? Então, isso durou de mais ou menos abril até final de maio, junho. Foi quando a cozinha foi entregue e montada. A cozinha foi montada, se não me engano, mais ou menos em 10 de junho. Foi toda montada. Né? Eu me lembro que eu devo ter ido lá, depois que montou tudo. E dessas vezes que o senhor foi, com quem que o senhor conversava? Eu conversava com Misael, dava um apoio logístico aos operários. Era um funcionário lá do sítio? Era um funcionário do setor de reformulação de escritórios. Reformulava Brasília, Porto Alegre, Salvador, São Paulo, Rio. Não, mas em nome dos proprietários do sítio? Não. Não tinha ninguém lá? Não, às vezes Dona Marisa estava lá, mas ela ficava na horta. Lá, a gente via de longe, assim. Ela chegava a ficar dias lá, mas vez não conversava direto. direto. Comigo, assim, mas sem pedir nada. Não me lembro de ter pedido nada, assim. Mas, depois, Bitar ligava para mim, lá no Oeste, e dizia, Paulo, eu vou aí. O escritório dele era perto da Angélica,
perto da OS. Uhum. Aí ele ia lá e dizia, minha tia está querendo isso aqui, está achando que essa cerâmica da varanda escorrega muito, e os netos vêm molhados da piscina e pode escorregar. Aí eu troquei a cerâmica, entendeu? Botei uma cerâmica crespa para evitar esse tipo de coisa. Teve uma vez que ela mandou, eu fui lá explicar o projeto, uma vez com o Léo, em São Bernardo, num dia de sábado também, e eles nem entenderam o projeto. Tá, eu vou só preciso interromper um pouquinho. Aí eu por causa do fui. tamanho. Pois Só não. um pouquinho.